A historiadora Mary Del Priore traça a trajetória de Tarsila de Aguiar do Amaral, ou, se preferir, Tarsila do Amaral, uma personagem muito conhecida pelas suas obras, mas pouco por sua vida, nesse livro que acaba de ser lançado pela editora José Olímpio. Tarsila nasceu e cresceu em Capivari, cidade do interior de São Paulo, em 1886, filha de um agricultor numa região de muitos imigrantes italianos e espanhóis, que estavam substituindo a mão de obra escravizada no final do século XIX. Embora vivesse numa fazenda, ela não pertencia a uma aristocracia cafeeira. Tarsila desde cedo mostrou interesse pelas artes, especificamente pela pintura e escultura, e pelo piano também. Ela queria morar na capital, São Paulo, que já vivia a efervescência dos primeiros anos da República. O dinheiro dos grandes cafeicultores era investido em São Paulo, uma cidade já cosmopolita, onde grandes casarões e palacetes eram construídos em meio aos pacardes que circulavam pelas recém-criadas avenidas. Bem, em São Paulo, ela frequentou primeiramente o Colégio Sagrado Coração de Maria e depois o Colégio Sion. Desfrutou de uma sólida educação católica. É muito comum Tarsila ser apontada como uma modernista de primeira hora, mas, pelo contrário, ela era uma pintora acadêmica que, em certo momento da sua vida, morou em Paris, onde bebeu na fonte do academicismo. Ela tampouco esteve presente na Semana de Arte Moderna em fevereiro de 1922, como muitos costumam mencionar. Na verdade, Tarsila tornou-se modernista, retornando ao Brasil e conhecendo, por intermédio dos amigos Mário de Andrade e Anita Malfatti, um grupo de artistas modernistas, entre eles Oswald de Andrade. Mas voltemos um pouco no tempo. No Brasil da Belle Époque, os casamentos eram formatados dentro das próprias famílias. O romantismo era bem-vindo, mas não era necessário. Um primo foi escolhido para ser seu marido, casando-se então aos 20 anos de idade. Tudo por dever, nada por prazer. Todo dever com prazer. Mulheres cresciam nessa crença, preparadas para serem mães de família, com muitas obrigações e quase nenhum direito. O casamento não prosperou, já que ela foi abandonada pelo marido. E isso correspondia a um vexame, não só para a família, mas perante toda a sociedade. Ela então muda-se para São Paulo, um lugar muito conveniente, para ficar escondida pela família. Passa a viver como uma mulher solteira e dedica-se aos estudos. Primeiro, aulas de escultura. Depois, passa a aperfeiçoar suas pinturas. Nesse curso, ela conhece a amiga Anita Malfatti, que tinha chegado da Alemanha com passagem pelos Estados Unidos. Anita estava expondo suas pinturas, sofrendo críticas ferozes nos jornais e em artigos escritos por Monteiro Lobato. O cenário artístico brasileiro ainda era dominado pela pintura clássica. A França estava na moda. Até a Segunda Guerra Mundial, os artistas franceses serviam de inspiração para a cultura brasileira. O cinema não era falado, mas musicado. Tarsila tinha um amigo musicista que a incentiva então a ir a Paris, cidade onde tudo acontecia. Ela passa a morar num bairro operário, mas o que interessava mesmo era estar próxima das novidades do ambiente artístico e cultural francês. Finalmente, em julho de 1922, alguns meses após a Semana de Arte Moderna, ela retorna ao Brasil já uma mulher madura, deparando-se com pessoas mais novas do que ela. Vamos sacudir a burguesiazinha paulista, dizia Di Cavalcanti. O modernismo não surgiu em São Paulo, mas foi o grande momento dessa ruptura através do consumo de livros, de informação. A modernidade já havia chegado ao Rio de Janeiro, ao Nordeste, e em São Paulo não foi diferente. As lojas, os hábitos, as vestimentas, a música, o modernismo já era pujante. E com a Semana de 1922, isso se intensificou. Ela e o poeta e escritor Oswald de Andrade apaixonaram-se. Ele tinha um histórico de galanteador e sedutor, com um extenso currículo amoroso. Vendia terras entre a Avenida Paulista e o Rio Pinheiros, mas faltava inserção nessa boa sociedade paulistana. Talvez tenha sido esse o seu interesse em Tarsila, unir forças para ascenderem socialmente. O relacionamento entre os dois era ainda secreto. Quando ela retorna a Paris para concluir seus estudos, trocam correspondências amorosas, chegam a morar juntos, frequentando os saraus e exposições de amigos modernistas franceses. Mas isso não seria possível sem a ajuda de Paulo Prado,
escritor, mecenas, poeta, cafeicultor e investidor paulista, descendente de uma das mais influentes famílias paulistas. Foi ele quem abriu as portas dos pintores franceses famosos ao casal. Mário de Andrade era muito crítico da vida deslumbrada que os seus amigos desfrutavam na Europa. Bem, vale lembrar que nesse momento, os modernistas europeus estão apaixonados pela África, desejando quebrar os padrões clássicos. Capitaneados por Picasso, eles bebem na fonte da arte africana. Nada disso chegava ao Brasil, ainda muito afeito à pintura acadêmica. Oswald então desperta o interesse pelo famoso poeta suíço Blaise Cendrars, pseudônimo de Frédéric Louis Saussure, para visitar o Brasil. Blaise apresentou a Tarsila toda a intelectualidade da época, como Picasso, Leger, Brancusi, Stravinsky e Jean Cocteau. O poeta suíço chega ao Brasil em 1924. Isso é um ponto crucial na trajetória de Tarsila, que aproveita a estada de Cendrars no Brasil para conhecer a cidade do interior de Minas Gerais. Quadros recentes de Tarsila ainda tinham a ver com a pintura clássica, mas ela fica muito fascinada com o interior. As cores interioranas vão compor a marca da sua pintura, fazendo com que ela renove os seus laços com a paisagem brasileira, que ia muito além da roça de Capivari. Cendrars e os modernistas também viram de perto o Carnaval do Rio de Janeiro, especificamente em Madureira. E foi aí que surgiu a inspiração para que Tarsila pintasse o quadro Carnaval em Madureira. Nessa obra, ela pintou a Torre Eiffel no meio do bairro de Madureira, no Rio de Janeiro. Essa torre existiu e era uma cópia da Torre de Paris em dimensões bem menores. Mas a grande inovação do quadro foi o uso da técnica cubista em uma paisagem bem brasileira, com a fauna, a flora e o povo brasileiros presentes na pintura. Tudo isso com a beleza das cores caipiras. Paulo Prado abriu as portas de São Paulo a Cendrars e a Tarsila e a Oswald. Foi o grande mecenas que deu ao jovem casal a possibilidade de frequentar a boa sociedade paulistana e introduzir a pintura de Tarsila nesse meio. Tarsila não podia se separar do antigo marido, já por questões aí dogmáticas. Então ela desejava a anulação do casamento pelo Vaticano. E isso não caía bem na tradicional sociedade paulistana. A união com Oswald é formalizada de modo muito peculiar. Finalmente conseguiu a anulação do seu casamento e chegaram a um consenso para apresentarem-se à sociedade e à sua própria família. Ele chamou sua atenção para o fato de que ambos tinham um papel social a desempenhar. Os padrinhos do casamento foram ninguém mais, ninguém menos do que Washington Luiz e Júlio Prestes. Naquele momento, finalmente, eles entraram na sociedade paulista, que Oswald tanto queria frequentar. Após o casamento, a relação dos dois mudou drasticamente. Ela em Paris, ele em São Paulo. A distância e talvez outros interesses fizeram Oswald iniciar um relacionamento com Patrícia Calvão, a Pagu, uma jovem anarquista de 16 anos que frequentava a casa dos dois. A situação sai do controle quando o Oswald e a Pagu combinam de fugir juntos. O contexto é de crise econômica. Oswald estava praticamente falido. Tarsila é mais uma vez abandonada. Tristicina, né? E sofre novamente a reprovação da família. Penou para conseguir um trabalho e finalmente acabou por conseguir uma oportunidade na Pinacoteca de São Paulo, graças aos contatos com Washington Luiz e Júlio Prestes. Mas algum tempo depois perdeu o emprego, diante da mudança de governo. Com a Revolução de 1930, tanto o presidente Washington Luiz e o candidato que havia vencido as eleições, Júlio Prestes, foram enviados ao exílio, tornando-se personas não gratas ao novo governo de Getúlio Vargas. Tarsila casou-se mais uma vez, desta vez com o psiquiatra Osório César, 8 anos mais jovem e militante do Partido Comunista. Os dois embarcaram para a União Soviética. Tarsila continuou a sua correspondência com Mário de Andrade. Já em alarmante situação financeira, eles voltam a Paris. Então ela teve que se desfazer de bens como seu apartamento e seus quadros. Na capital francesa, a Tarsila passou a trabalhar com decoração ornamental dos apartamentos parisienses. Ao retornar ao Brasil, em plena ditadura do Estado Novo, o casal foi logo preso pelas ligações do marido com o comunismo. Ao sair da prisão, bastante sofrida e desamparada,
a Tarsila começou a viver da publicação de pequenos artigos em jornais de Assis Chateaubriand, geralmente traduções de verbetes, de dicionários e causos vivenciados em Paris. O casamento também tinha acabado. Conheceu o jornalista Luiz Martins, tendo uma paixão incendiária por ele. A diferença de idade era muito grande, gente, quase 20 anos. Os dois viveram numa fazenda no interior de São Paulo, fugindo da perseguição da polícia política de Vargas ao jornalista. Percebemos nesse momento uma Tarsila que começava a sair dos holofotes, encontrando aí dificuldades em vender os seus quadros. Vendia apenas por encomenda. A artista então começa a viver o seu ocaso, que seria acentuado, ainda mais com uma nova separação, e também a perda da sua neta e da sua filha. Empobrecida e triste, Tarsila passou a viver modestamente num apartamento em São Paulo. Os seus últimos anos são marcados por uma fase bastante mística, Ela é muito religiosa, ela se divide entre o catolicismo e o espiritismo, trocando correspondências com o médium Chico Xavier. Muitas paixões, aventuras e abandonos, guardando no coração o aspecto singelo de uma menina do interior e terminando sua vida sobrevivendo em paz consigo mesma, mas sem o reconhecimento que merecia. Lição de fé, de crença no absoluto, na metafísica, sofrendo tantos reveses numa vida desconhecida por muitos. Essa é a vida doce e amarga de Tarsila do Amaral.